Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Muito boa tarde, doutora Juliane Penteado. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Og. Estou muito bem, graças a Deus. Então e tá você? Tudo ótimo também, graças a Deus. Então tá bom. Doutora, vamos falar hoje sobre o salário maternidade e eu começo perguntando: o que é exatamente o salário maternidade e quem tem direito a este auxílio? Isso, o salário maternidade é um benefício previdenciário que vai ser devido sempre para aquela pessoa que se afasta por motivo de nascimento de filho ou por um aborto não criminoso, também pode acontecer o salário maternidade, adoção ou guarda judicial para fins de adoção também ela pode ser concedida, o salário maternidade. Tanto para homem, tanto para mulher quanto para homem? Homem também tem direito? Homem também tem direito. Isso é uma coisa muito bacana de se falar, porque os homens também podem ser adotantes, né? Do sexo masculino, as pessoas do sexo masculino também podem adotar. Então, eles podem também fazer uso do salário maternidade para esse momento. Porque o objetivo da criação desse benefício é, na verdade, dar esse cuidado para esse ser que chega, né? E que é um ser vulnerável, um bebê, então, ou mesmo uma criança adotada. Então, essa criança, essa pessoa, ela precisa de cuidados de um outro ser humano. E esse ser humano pode ser um homem ou uma mulher. Tá. Agora tem diferença diferente da licença maternidade. São duas coisas diferentes: salário maternidade e licença maternidade, né? Legal, porque a licença maternidade, Og, ela na verdade ela é para o afastamento, né, durante o trabalho. Então, não é o benefício em si. Ela é muito tratada quando a gente vai falar assim de alguns inadequações, aí é na Justiça do Trabalho, porque ela está ligada ao afastamento da pessoa em razão desse nascimento, adoção ou guarda ou aborto não criminoso. Então, nesse caso, é um afastamento. Tanto é que em regimes próprios, que são as pessoas ligadas ao serviço público, né, existe uma diferença, inclusive, nesse tempo de afastamento, que pode ser até de 180 dias para a servidora pública. E quem está desempregado tem direito ao salário maternidade, não? Sim, olha só que bacana, porque como o salário maternidade, ele não é necessariamente ligado a você estar no momento trabalhando, mas se a pessoa que estava trabalhando e ficou até 12 meses sem contribuição, ela ainda está no chamado período de graça. Portanto, se caso nesse período aconteceu uma gravidez, uma adoção ou alguma dessas situações que nós dissemos, essa pessoa ainda assim pode, porque na verdade não está ligado ao momento da gravidez, da gestação ou etc, estar trabalhando, e sim à qualidade de segurado. Ou seja, essa pessoa tem que ter o vínculo com a Previdência, mesmo que esse vínculo tenha sido há mais de 12 meses, podendo inclusive chegar até 36 meses, tá? Isso aí é uma outra situação, porque às vezes essa pessoa ficou desempregada, mas ela tem algumas situações de prorrogação, e essas prorrogações podem chegar a 12, 24 até 36 meses. E qual que é o valor, doutora? Tem um valor específico para isso? Vai de acordo com a contribuição, o salário? Como é que se mede? Isso. Quando é uma empregada ou doméstica, ou a empregada comum, ou ainda a trabalhadora avulsa, que são as 3 espécies de segurados que tem um salário, vamos dizer assim, tem uma contribuição através de um patrão, entre aspas, essas pessoas vão receber o valor daquele salário. Sim. Porque o salário maternidade, ele continua sendo um salário de contribuição, por exemplo, porque ele conta para tempo de contribuição, para aposentadoria e tal. Então, esse salário se mantém. Agora, quando a gente trata de contribuintes individuais, facultativas e especiais, que são autônomos, aquela pessoa que trabalha por conta própria, ou aquelas pessoas que pagam a previdência, mas que não trabalham com remuneração, por exemplo, donas de casa, né? É um trabalho, mas não é um trabalho remunerado. Então, essas pessoas que contribuem, elas têm, e aí vem uma grande coisa que eu vou dizer aqui para nossa audiência.
Para essas mulheres ou os homens, essas pessoas que estão nessa situação, elas devem observar a média contributiva delas em 12 meses, tá? Então, essa média contributiva é que vai ser o cálculo para o salário maternidade. Só que tem um detalhe que eu quero trazer aqui. Até 2022, 23, melhor dizendo, final de 23 para 24, o Supremo Tribunal Federal julgou aquela ação da revisão da vida toda. E aí, numa dessas questões, eles determinaram a inconstitucionalidade de um artigo da Lei 8213, que exigia que essas mulheres deveriam ter no mínimo 10 meses de contribuição. E agora isso não é mais exigido, ou seja, mulheres autônomas, donas de casas, que pagaram um mês só da Previdência, mas estão vinculadas e não ultrapassaram 12 meses sem contribuir, caso engravidem ou necessitem do salário maternidade por uma outra circunstância, poderão fazer uso dela, tá? Poderão fazer uso delas com apenas uma contribuição em dia. Mas aí tem que verificar, provavelmente de uma judicialização, porque em primeiro momento o INSS não tem concedido, mas nós já temos decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, que é o Tribunal Administrativo do INSS, vamos dizer assim, que já tem reconhecido isso. Então procurem, essas mulheres devem procurar aí essa situação, às vezes já teve indeferimento e não sabe por quê, então procurem para buscar esse direito aí. Doutora, para a gente finalizar aqui, se forem adotados ou tiver a guarda de mais de uma criança, ou até em caso de parto de gêmeos, a pessoa tem o direito a 2 salários de maternidade? Por criança ou não? É por situação? Legal a sua pergunta, porque não tem isso. Aí no caso é um benefício só um salário maternidade. Tá ótimo, doutora Juliane Penteado, muito bom o assunto de hoje, salário maternidade. Muito obrigado, uma boa semana para você e até a próxima segunda. Eu que agradeço, um abraço a todas e todos. Até mais. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.